Boa noite mais uma vez, amada Igreja do Senhor. Boa noite aos nossos ouvintes e àqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Glória a Jesus. A igreja hoje está cheia de visitantes. Quero agradecer pela presença de vocês. O irmão de óculos, como é o teu nome? Mateus, pode ficar de perto da igreja te ver, em nome de Jesus. Olha aí para a igreja. Gente, esse aqui é o Mateus, nosso visitante. Você é de alguma denominação? Está vindo conhecer pela primeira vez algum pastor? Não, já foi da CCR. Já foi de lá, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? E fique à vontade para conhecer a bom pastor. Eu sou o pastor Bruno. Meu esposo, o pastor Cassiano, está aqui. Temos também os meninos, o obreiro Rondinelli, o obreiro Marco Júnior, o Leonardo, que é responsável pelo Ministério de Evangelização, junto conosco, junto com o companheiro dele também. E sejam bem-vindos à comunidade do pastor, tá? Os irmãos, os 3 irmãos, em nome de Jesus. Você ali de branco com vermelho, pode ficar de pé em nome de Jesus? Teu nome, amado irmão? Berg. Você veio de alguma igreja ou está conhecendo a primeira vez algum pastor? Seja bem-vindo e você fique convidado a fazer parte dos nossos cultos, a ser nosso membro. O irmão pode ficar de pé para a amada igreja conhecer. Gerlânio. Era de qual igreja, Gerlânio? Não. Nenhuma igreja veio conhecer hoje e vai sair daqui avivado, vai sair daqui cheio do amor e do poder de Deus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, amado irmão. Marcílio, gente, Marcílio, em nome de Jesus. O amado irmão de branco aqui no canto. Fernando, seja bem-vindo, em nome de Jesus. O amado irmão de rosa, Davi, seja bem-vindo. É o famoso Davi, esposo do nosso amigo Rangel, que está aqui agora congregando conosco. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade a ficar aqui também conosco, que essa igreja é uma igreja que cabe todos e tem um coração muito grande e tem a presença de Deus aqui. E o amado irmão ali, que está no cantinho, Jean, seja bem-vindo, Jean, em nome de Jesus. Espero que vocês possam se sentir à vontade. O que é a amada igreja? É 2 Rangel também? O Rangel eu falei, o Rangel já está aqui conosco desde sexta. O que é que nós podemos dizer para ele, amada igreja do Senhor Jesus? Vamos lá? Rondinelli, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que voltem sempre. Ou melhor, eu costumo mudar esse final e digo, sejam bem-vindos em nome de Jesus e fiquem conosco para conhecer melhor o trabalho da Bom Pastor. Todos abriram as Bíblias. 7:36. Podemos ler? Antes de ler, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu vou pregar essa palavra que eu vou pregar hoje, que é a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus, o Senhor trabalha muito forte em cada coração presente na igreja. Existe quebrantamento, existe entrega, existe arrependimento. E eu também sou muito usado quando eu vou ministrar sobre essa palavra. É uma palavra que eu gosto de ministrar. É uma palavra a qual sempre o Senhor me usa. E quando Ele me usa de uma maneira incrível que nem eu sei explicar como é essa maneira linda que Deus vem me usar através dessa palavra da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas essa palavra nos mostra o quanto Jesus não faz acepção de pessoas, o quanto Ele nos ama como nós somos e o quanto Ele quer e precisa do nosso louvor, o quanto Ele quer e precisa de nossa adoração, o quanto somos importantes para Ele, sim. Existe uma estimativa que aproximadamente 10% da população mundial faz parte das letrinhas LGB, que agora é TTTT, um monte de T infinito, não é verdade, igreja? Que se usam para colocar. Eu fico me perguntando, será que um Deus lindo, um Deus que nós falamos que a ira dele dura por 1 minuto somente, e que o choro pode durar pela noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Será que esse Deus seria um Deus que pegaria 10% da população mundial, que são milhões, milhões e milhões, e o lançariam no inferno? Será que esse Deus, que a Bíblia também fala lá em Jeremias 1, que nos escolheu e já sabia quem nós éramos desde o ventre de nossa mãe, será que Ele deixaria nos nascer para ficarmos entregues nas mãos de Satanás e para podermos padecermos no inferno de fogo?
Eu acho que muitos dos que aqui estão, até antes de chegar aqui, ou até antes de conhecer o Evangelho inclusive, pensavam dessa maneira. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você que Jesus lhe ama sim. Eu quero dizer para você que Ele tem um plano na tua vida. Eu quero dizer para você que independentemente de onde você veio, de onde Ele lhe trouxe, talvez da sua casa, talvez do seu trabalho, talvez de outra cidade, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te mostrar o quanto você é especial para Ele. Você acredita que você é especial para Deus? Você acredita que você tem um valor tremendo para Ele? Pois é. Quando eu passei a acreditar nesse valor, quando eu passei a acreditar que eu era especial, tudo em minha vida se transformou. Tudo ficou diferente. Eu vou contar um pouco, eu vou pregar sobre essa palavra da mulher e vou contar um pouco do meu testemunho. Porque eu estou devendo para os nossos amigos na internet, eles estão me ouvindo agora, mais tarde já vai estar na net, e eu estou devendo para eles o meu testemunho. E hoje vocês vão saber quem era o pastor Bruno, quem era o Bruno e quem ele é hoje. E hoje vocês vão saber quão grande amor Deus teve por mim, que hoje me colocou aqui diante de uma comunidade que está crescendo em todo o Nordeste. E nós vamos ganhar o Brasil afora em nome de Jesus. Diga amém. Vamos ganhar o Brasil, eu creio, estou com propósitos e Deus vai fazer. E Ele nos escolheu e tem um chamado especial para cada um de nós que estamos aqui. Não importa quem tu sejas, não importa a tua religião, não importa a tua cor, a tua raça, nada. O que importa é que Ele te chamou. Quando Ele chamou Levi, que se tornou Mateus, Mateus estava sentado, trabalhando, coletando impostos. E Jesus simplesmente olhou para Levi e disse: vem e segue-me, te farei pescadores de homens. Quando Jesus te trouxe da tua casa, do teu trabalho para cá, Ele não olhou para você, não olhou para quem você era, não olhou para as tuas condições. Ele simplesmente disse: venha, porque eu te amo e eu te quero. E eu vou te trazer até onde você vai poder me encontrar. Amém? Vamos ler em nome de Jesus? Versículo 36. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: diz, mestre. Aí ele propôs aqui uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse-lhe a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com os teus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo era a saudação, era o beijo, que era comum com o povo judeu. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Primeiro, vamos analisar o contexto desta pregação, desta cena. Aconteceu na casa de um fariseu. O fariseu
a Bíblia conta sobre fariseus. Eram homens muito bem vestidos, homens que poderiam ser considerados da elite da sociedade judia naquela época, e homens bem entendidos da palavra e do evangelho. Homens que entendiam 5 livros da lei, chamado Pentateuco, que era o manual de vivência dos judeus. Os judeus viviam baseados na fé que Abraão ensinou e que Davi também ensinou e pregou, e viviam aguardando o tão esperado Messias. Só que os judeus, quando viram que o Messias que veio para a terra é uma pessoa simples, filho de um carpinteiro e filho de uma mulher que na época era virgem, quando ela teve Jesus, muito pobre e simples, que nasceu em uma manjedoura dentro de uma gruta, e quando viram aquele homem caminhar descalço, andar com os pobres, andar com aqueles que eram excluídos da sociedade, andar com ladrões, andar com prostitutas, me perdoe a palavra, mas Jesus andava com esses tipos de pessoas, os judeus passaram a não crer nele, porque diziam, não pode ser o mestre, porque o mestre, se viesse sentar junto conosco, ou se viesse para junto de nós, iria sentar conosco, iria procurar-nos para estar junto, porque nós somos os escolhidos, porque nós somos os fiéis, porque nós seguimos a lei. Mas pelo contrário, amados, Jesus não veio para aquele que se acha certo, ou para aquele que se julga-se superior. Jesus veio para aqueles que estão caídos e prostrados. Jesus veio para aqueles que não têm esperança nenhuma de suas vidas e não têm esperança nenhuma de como serão no futuro. E foi o que aconteceu na casa deste homem. Quando Jesus entrou na casa deste homem, que este homem, este fariseu, Simão, já o chamou para a casa dele com segundas intenções, para poder analisar o seu caráter, para poder ver se ele era filho de Deus. E até aqui a própria Bíblia relata que no versículo 39, que o próprio fariseu em seu pensamento pensou que Jesus não era o Messias e não era o Filho de Deus. Ou seja, o fariseu convidou, mas não o convidou de coração aberto. Não o convidou para sentir e para receber a presença dele. E aquela mulher, sabendo que Jesus estaria ali na casa do fariseu, pegou o que ela tinha de mais precioso naquele dia, que talvez ela vinha juntando há muito tempo, que era um vaso de alabastro, um vaso mais ou menos desse tamanho, vazio, com unguento, que era perfume, e foi ungir os pés de Jesus. Enquanto ela ungia, ela chorava, e ela passava os seus cabelos e enxugava os pés dele. Um ato simples, mas um ato que chamou a atenção de Jesus. Pastor Bruno, mas por que esse ato chamou a atenção de Jesus? Uma mulher, aparentemente uma louca, entrou na casa, invadiu a casa de um homem, foi na sala onde Jesus estava, foi por trás dele, se prostrou, jogou perfume nos pés dele, ficou chorando e depois ficou alisando com os cabelos. O que tem, pastor Bruno? O que essa figura que está vindo agora em nossa mente nos representa? Essa mulher se prostrou aos pés de Cristo. Essa mulher se entregou. E quando ela pegou aquele perfume e jogou aos pés de Cristo, que era tudo que ela tinha, automaticamente aquela mulher estava dando um grito desesperado de sua alma, dizendo para Cristo: Cristo, eu preciso de Ti. Cristo, eu preciso da Tua presença. Eu não aguento mais viver longe de Ti. Eu ouvi falar, esse grito que ela fez, esse ato que ela foi de derramar o perfume nos pés de Cristo, dizia tudo isso. Eu não aguento mais ser essa mulher julgada pela sociedade. Eu não aguento mais ser aprisionada ou ser objeto de prazer para os homens. Eu preciso de um alento, eu preciso de uma solução para a minha vida. E só Tu podes me dar, Senhor. Isso foi o que simbolizou aquela mulher ter se prostrado e ter derramado aquele vaso com todo o perfume que ela tinha nos pés de Cristo, chorado e enxugado com os seus cabelos. Porque aquela mulher era uma pecadora. Porque ninguém se chegava perto daquela mulher. Porque ninguém a queria perto, porque todos aqueles que chegavam perto eram considerados como ela. A lei judia era bem clara, que todo aquele que se chegasse no imundo era considerado imundo também. Se você ler o livro de Levítico, lá você vai encontrar uma série de leis, muitas leis, inclusive a respeito até, aqui não tem mulheres, mas eu vou falar abertamente, a respeito até das mulheres, da menstruação, que quando a mulher menstruava, ela era considerada imunda, e ela tinha que se recolher até o final da sua menstruação, e só podia chegar perto de outra pessoa, que é homem, que é mulher, quando ela tivesse saído dos 7 dias do seu ciclo menstrual.
Essas e outras séries de leis que existiam para o povo judeu e para o povo daquela época. Que essas leis foram abolidas e se resumem em uma só. Sabe qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas infelizmente as igrejas esquecem disso. Mas infelizmente os pastores esquecem disso. E a sociedade esquece disso. E julga as pessoas por aparência. E julga as pessoas por cor. E julga as pessoas por sexualidade. O que não devia acontecer. Porque Cristo nos ama e nos acolhe da maneira como nós somos. E nos recebe assim como Ele recebeu aquela mulher. Continuando aqui no versículo 39. Quando essa mulher entrou, e quando Jesus ficou parado e deixou a mulher regar com perfume os pés dele e enxugar com os cabelos, o fariseu pensou na mente dele: olha aí, está vendo? Bem que eu sabia que esse homem não era Deus. Bem que eu sabia que esse homem não era o Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, que essa mulher é uma suja, que essa mulher prevarica contra as leis, que essa mulher ela não tem parceiro fixo na vida dela, que essa mulher não segue as leis de Moisés, não guarda o sábado. Imagina um monte de coisa que surgiu na mente daquele homem para acusar aquela pobre mulher que se lançou aos pés de Cristo. Não é verdade? Imagine o tanto de coisas que quando as pessoas olham para você, querem te aprisionar, querem te tacar pedras, o tanto de coisa que tua família te diz pela tua sexualidade, o tanto de coisa que a sociedade te diz pela maneira de você se vestir, de ser, por você amar, só que você ama diferente. Não é verdade? Nos coloquemos agora no papel daquela mulher. Mas ela tomou uma decisão para a vida dela. Ela não esperou o negócio piorar. Ela não esperou ela entrar em profunda depressão e chegar à morte. Cristo a resgatou e tinha um plano para ela antes mesmo de tudo isso. Ela chegou até Cristo. Ela depositou tudo que ela tinha aos pés de Cristo. Ela depositou a sua vida, as suas lágrimas, o seu choro, o seu pranto e a sua dor sobre o altar de Deus. No momento, o altar de Deus era o chão daquela casa. No momento, os pés de Cristo eram onde ela podia segurar e onde ela podia ter o consolo e o alento para as suas dores. E foi o que ela fez. Imediatamente, o Senhor nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso, Jesus que sabia de tudo, até o que aquele fariseu estava pensando, respondeu para ele: Simão, eu vou te dizer uma coisa. Aí eu vou passar aqui para o 44, para não demorar muito. Viste essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela não tem cessado de beijar meus pés desde que eu entrei. Não me ungiste a cabeça, mas esta me ungiu com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados. Era comum naquela época todo visitante ser feito um ritual. O primeiro ritual era dar água para poder lavar os pés do visitante assim que ele entrava na casa do judeu. O segundo ritual foi o que Cristo mencionou aqui, o ósculo, que era considerado sagrado. Que o ósculo, vem cá lá, que eu já vou mostrar como é o ósculo aqui. Posso mostrar? Era assim, ó. Vem cá. Dava as mãos assim e fazia assim, ó. Aqui, macho, levanta a cabeça. É meio bonito, tá, pessoal? Agora faz um... Não é beijar mesmo, macho, que é beijar. Ó, beija. Beija, vai. Eu deixo. Tá vendo? Era dessa maneira o ósculo. Vai sentar. Dessa maneira, pode sentar, obrigado, Marcos Júnior. Dessa maneira era o ósculo. E aquele homem não fez. Era um beijo considerado sagrado para os judeus. E ele também era costume ungir-se a cabeça com azeite, que o azeite ainda hoje é usado, é bíblico, e os judeus usam muito também. E como aquele judeu convidou Cristo com o propósito de querer analisá-lo, de duvidando, pensando que ele não seria realmente o mestre, ele convidou e não fez nada disso. Ou seja, uma pessoa que não tem importância nenhuma entrou na minha casa. Ele não deu importância. O que se considerava sabido, o que considerava ter inteligência e intelecto para julgar até o próprio Cristo, não deu importância e ficou sem receber a bênção da salvação. E aquela mulher que era uma pecadora, e aquela mulher que era cheia de defeitos, e aquela mulher que chegou e se prostrou aos pés de Cristo com toda a sua dor, ungiu com perfume e o enxugou com os cabelos dela,
ela sim recebeu o perdão dos pecados dela e a salvação. Então Cristo falou para ele que os muitos pecados dela foram perdoados. E falou também mais que a fé dela a salvou. O que nos salva, amados, não é as nossas obras. O que nos salva não é o que fazemos perante as pessoas ou para agradar as pessoas, mas sim a nossa fé em Cristo Jesus. Você veio aqui nessa noite e eu tenho certeza de uma coisa: veio como um escolhido de Cristo. Veio assim como aquela mulher veio. Você tem seus problemas, não tem? Eu tenho os problemas. Você tem suas dificuldades, não tem? Você tem suas dores, não tem? Pois é. Jesus te convida a fazer o que aquela mulher fez hoje. A prostrar-se aos pés dele e derramar sobre ele todo o teu choro e a tua angústia. E derramar sobre ele a tua dor, porque ele vem automaticamente com o bálsamo da cura e do perdão e te lava e te purifica. O Senhor não olha para a tua aparência, o Senhor não olha para a tua crença, o Senhor não olha para o que você fez, até mesmo antes de você vir na igreja, ou dias atrás, ou o que você vem praticando e fazendo. Isso não é importante para Ele. O que importa para Cristo é, Ele quer te salvar. Ele quer ser o centro da tua vida. Ele quer fazer morada nesse coração e restaurar a alegria que talvez está perdida há muitos dias ou há muitos anos. Quando a gente sai para evangelizar, geralmente a gente encontra muitas pessoas que foram de igrejas, da igreja católica, foram da igreja evangélica, e elas dizem: olha, pastor, eu estou aqui porque quando a gente vai em boate, em festa, na porta das festas, em parada gay, ela diz: eu estou aqui porque eu não tenho mais alegria. Minha alegria é essa. Minha vida é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e ao final de semana, para poder, pelo menos preencher o vazio que eu tenho, eu vou numa boate, eu danço, eu fico com quem achar melhor ficar, eu tomo umas cervejas, e eu volto para minha casa. E talvez tenha sido essa sua rotina, essa sua vida. Está na hora de nós procurarmos preencher esse vazio que não é preenchido por festa. É errado, pastor Bruno, eu ir à festa? É errado eu dançar? Não é errado. É errado eu sair com os amigos? É errado eu ir numa casa de praia? Pastor Bruno, é errado eu tomar uma bebida alcoólica? Se você beber com moderação, não tem nenhum problema. De maneira alguma. Mas temos que vigiar tudo isso. Como o apóstolo Paulo fala, tudo me é ilícito, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo deixarei me dominar. Nós somos filhos de Deus e nós fomos escolhidos para usufruir da liberdade gloriosa de Deus. Então, aqui a igreja, a comunidade do pastor não é uma igreja que vai te aprisionar, não. Que você, eu vim para a igreja, quer dizer que eu não vou mais poder sair, eu não vou mais poder ir numa boate com meus amigos. Amados, é o seguinte: o Espírito Santo é quem trabalha. É Ele que age dia após dia na vida de cada uma das pessoas. Na minha vida existiu um processo, na vida do irmão Léo, na vida do irmão Fabiano, do Marco Júnior e do Rondinelli existiu um processo. E na tua vida também existe um processo. Nós só temos que deixar Deus trabalhar. E nem sempre é imediato. A vontade dele vai sendo feita em nossa vida dia após dia. O moldar e o agir vai transformando nossa mente, nossos caminhos, aquilo que está torto, e vai nos fazendo filhos e filhas de Deus na vontade santa do Espírito Santo. Amém? Para terminar, como eu já falei sobre a mulher, eu vou aqui contar um pouco da minha vida, do meu testemunho. Eu acho que acredito, como alguns aqui de vocês, a grande maioria, nasci dentro de uma igreja evangélica. E com 25 dias de nascida eu fui apresentado e foi determinado que eu seria um ministro do Evangelho. E assim por toda a minha vida, pela infância, pela adolescência, eu fui pastor, eu fui obreiro, liderei célula, grupo de jovens, liderei grupo de evangelização. Trabalhei para Cristo a toda a minha infância e toda a minha adolescência. De 15 para 16 anos eu recebi um chamado pastoral para poder ser pastor e exercer a função de pastor na igreja a qual eu era já obreiro e na qual eu já estava me preparando ao pé do altar já. Eu aceitei. Teria que fazer parte de uma reunião, teria que ir todos os domingos, que estudar alguns capítulos, versículos, tudo. Teria que fazer uma bateria de exames para verificar como é que estava a minha saúde. E eu fiz tudo isso. Completei
16 anos de idade, e eu completei 16 anos numa quinta-feira. Deu quinta, sexta, sábado, domingo. Ao domingo, com 4 dias, no dia 12, 13, 14, no dia 16 de setembro, se eu não me engano foi 2006, ou foi 2007, me chamaram definitivamente, eu já estava com tudo certo, só estava aguardando já 2 domingos o chamado para servir de pastor. E eu fui, abandonei minha mãe, abandonei minha casa, abandonei meus estudos, tudo, e fui servir a Cristo. Assim, comigo sempre existiu uma dualidade, podemos dizer assim. Eu lembro que quando eu era pequeno, na escola, eu me apaixonava por meninazinhas e me apaixonava por meninozinhos ao mesmo tempo. Eu não sabia explicar o que era aquilo. Já vinha acontecendo. E lembro também que dentre as minhas experiências sexuais e até brincadeirinhas de infância, todas foram com sexo masculino, todas foram com o mesmo sexo e não com o sexo oposto. Apesar de eu sentir uma atraçãozinha pouca por meninas, sempre tendia para o lado dos meninos. Só que eu deixei isso passar. Aos 10 para 11 anos, eu me envolvi com um primo, não tivemos relacionamentos, mas foi uma coisa assim daquele gostar de adolescente. E aos 14 anos conheci uma pessoa com qual me apaixonei. E tudo isso eu fazendo a obra e sendo quem eu era para Deus, e me sentia mal com aquilo. Teve um dia que esse rapaz que eu era apaixonado com 14 anos, a gente teve uma coisinha simples, um envolvimento, e eu quase morri, porque eu me senti o mais pecador e mais sujo. E eu, meu Deus do céu, e agora? No outro dia era Santa Ceia na igreja, eu disse, eu vou para a Santa Ceia, e o pastor vai apontar o dedo, vai dizer que eu pequei, vai dizer que eu fiz isso e aquilo outro. Só que eu fui, me derramei ao altar de Deus, pedi perdão, e desde esse dia eu evitei o rapaz, não fui mais atrás. E o pai dele perguntava, tu não vai mais ver meu filho não, não sei o quê. Ele chamou para dormir lá em casa e tal. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu vou não quero, de jeito nenhum, não dá certo. E foi a época a qual eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. Bem nessa época dos 14 anos. Quando eu fui buscar a Cristo na igreja, eu lembro como se fosse hoje, foi por imposição de mãos. O pastor falou assim, vá agora na pessoa que está buscando a presença de Deus, põe a mão na cabeça dela e determina que ela vai ser selada com o batismo com o Espírito Santo, que ela vai falar em línguas. E aí chegou uma pessoa, eu não sentia, só sentia um vento, um sopro do Espírito Santo sobre mim, tocou minha cabeça, e na mesma hora eu falei em línguas, eu pulei de alegria, eu cantei, não foi reteté não, mas foi uma coisa bem especial de Cristo na minha vida. E foi logo depois que eu recebi o chamado para ser obreiro, e aceitei. Fui obreiro durante 1 ano e alguns meses, e me chamaram para ser pastor. Fui, com 16 anos, comecei a ministrar e tal. Fui pastor de igreja de aproximadamente 80 a 100 membros. Viajei os interiores de Fortaleza, do Ceará. Passei por Sobral, passei por Tejuçuoca, passei por Reiutaba, que mais? Deixa eu lembrar. Passei por Pentecoste, foi a maior igreja que eu tomei de conta, foi muito bom. Passei por Gereissati, Timbó, deixa eu ver outro canto aqui que eu passei. Ali Beira-Mar, Abolição, Sede de Luz, a favela mesmo, eu fui na igreja lá dentro e fui pastor de lá, levei a missão. Só que assim, o que foi fazendo o meu ministério se definhar, além da sexualidade, foi ver que a igreja a qual eu mais amava e a qual eu tinha feição, a qual eu tinha nascido e crescido dentro, não estava mais seguindo a missão de Cristo, que era cuidar das pessoas, amá-las acima de tudo, e estava pondo dinheiro acima das pessoas, e estava pondo o lado financeiro acima das senhoras, dos senhores que frequentavam. E ficou pior quando eu assumi a igreja de Pentecoste, e ao invés de eu ser visto como pastor Bruno, eu estava sendo visto como um cifrão, né? Se eu produzisse nas minhas reuniões, se minhas reuniões dessem dinheiro, eu era promovido. Se não, eu era rebaixado. Eu me senti o maior lixo de todos nessa época da minha vida. E foi nessa época que eu entrei em uma depressão profunda, que eu tive um problema no estômago, que até hoje eu não sei, mas Cristo me livrou, graças a Deus. Que eu comecei a ter dores profundas no estômago, comecei a desmaiar. Teve um dia que eu fui no Lan House, eu desmaiei na porta da igreja. Por conta, acho que também por causa da alimentação, que às vezes não tinha nada para me comer. E quando aparecia dinheiro, quando alguém me dava alguma coisa, eu ia para a lanchonete devorar tudo que eu tinha, comprava não sei quantas coxinhas, pava, uma Coca-Cola grande. E foi na época também que eu engordei praticamente 25 quilos. Eu pesava 92, 95 e passei a pesar 140 quilos naquela época. E atualmente acho que é o que eu tenho, 140 por aí também. Mas hoje já com 22 anos, né, de diferença. Então,
o pior de tudo foi quando o bispo tinha uma campanha nessa igreja, que não vou citar o nome porque é falta de ética, e o bispo disse, olha, você vai ter que bater o maior valor que já teve aqui, que é o valor de R$12.000. Se você não bater, você saiba que você está fora da sua igreja. E minha igreja era um valor, vou dizer os valores, pessoal, era 100 mil, a minha igreja. E nessa campanha passada eu tinha batido 8 mil, e ele queria que eu batesse a maior de 12 mil. Não consegui, não oprimi o povo, não procurei buscar sugar o que o meu povo tinha, porque eu sabia que isso não era de Deus, e continuou dando o mesmo valor, deu 8 mil novamente. Esse bispo me tirou de pastor da igreja que eu estava, me colocou de auxiliar. E foi onde eu me senti também, eu aguentando, eu ligava para minha família, não dizia nada, só dizia que não estava bem. E minha família dizendo, volta meu filho, vem para casa, a gente lhe ama sendo pastor ou não sendo. E aconteceu que eu decidi sair. Eu falei para o pastor e disse assim, olha, eu estou saindo daqui, eu quero ir embora para minha casa. Ele, tu quer ir embora para a sede? Tu quer moleza? Eu disse, não, eu não quero ir para a sede. Ele, e tu quer ir para onde? Eu disse, eu quero ir para a minha casa. Eu quero ir para a minha casa, retomar meus estudos, retomar minha vida, eu não aguento mais ficar aqui. E ele ligou para o outro pastor responsável, o pastor falou comigo, meu filho, é roupa, eu lhe dou roupa, é dinheiro, eu lhe dou dinheiro, o que você está precisando? Fala, não vai embora aí não, o pastor está precisando de você. E assim, eu disse para o pastor, que era o pastor a qual eu era submisso, não é roupa, não é dinheiro, não é comida, está me faltando uma coisa, paz interior. Está me faltando uma coisa, ficar bem comigo mesmo. E eu quero ir embora. E ele falou, quando você pretende ir? Eu disse, amanhã mesmo. Já estava com mala arrumada e tudo. Peguei tudo que eu tinha e já coloquei dentro da mala. E fui embora. Quando eu voltei, eu tentei em outras igrejas. Eu fui numa igreja onde eu me tornei ministro de louvor, fiquei alguns meses. Fui em outra igreja que recebeu outro chamado pastoral. Só que eu já estava completando 19 anos. Sem ter dado um beijo na boca sequer, meu povo. Imagine aí. Essa é a realidade. Eu era virgem, em todos os sentidos. Virgem de boca, virgem de sexo, de tudo que você possa imaginar. 19 anos. E eu já estava, posso falar, igreja? Subindo pelas paredes, podemos dizer assim. E um dos meus amigos que fez a obra junto comigo tinha se assumido a sua sexualidade. E disse assim, olha Bruno, eu estou feliz, agora eu sou gay, eu dizendo. E eu estou saindo para as festas, eu estou conhecendo pessoas. Tu devia fazer o mesmo. Tu devia vir comigo. E começou o brilho começou a me seduzir. E não é, né? E eu ainda sendo pastor, ele me falou da boate que tinha lá no centro de Fortaleza. Ele falou da boate assim, olha, vamos lá, gente, domingo é bom, tem um pagode, vai ser maravilhoso, bora. Aí eu disse assim, é mesmo, né? Eu vou fechar a igreja, eu vou. E aquela vontade de ir, eu me segurava. Até o dia que eu decidi sair realmente de tudo. Até o dia que um dos pastores dessa igreja que eu estava fazendo parte, ele bem tentou me molestar, mas não conseguiu. Mas ele mexeu comigo. Numa noite eu fui gravar um programa de TV, ele começou a me analisar, me mexer, e aquilo despertou uma coisa diferente, e foi quando a bomba explodiu, e eu descobri que não dava mais para segurar a minha sexualidade. Não dava mais para me conter. E saí definitivamente da obra. Liguei para esse meu amigo e disse, olha, fulano, onde é? Me mostra os pontos do local, eu quero conhecer. Eu quero namorar. E comecei na vida, no mundo. Comecei farra. Comecei a conhecer boate. Conheci a Divine. Conheci a Dona Santa. Eu lembro que foi na primeira vez que teve uma festa da espuma. Eu fui todo bonito, todo arrumado. Com um sapato novo que eu tinha comprado. Aí disseram, a espuma não molha. Quando eu cheguei lá, eu fiquei todo molhado daquela espuma. E eu voltei para casa com meu sapato cheio de espuma. Para secar foi horrível. E comecei a conhecer. Fui em cinemão, fui em sauna. Comecei a conhecer a vida GLS. Fui em cantos escuros. A igreja está rindo, mas é verdade. Andei em cantos escuros. Ia para boate. Com um objetivo, que era o objetivo de fazer um arrastão. Pegar todos que eu podia pegar. Eu lembro do primeiro dia que eu fui na boate. Eu lembro. Eu fiquei com 2 travestis, acho que uns 3 caras. Ainda tive uma pegaçãozinha com mais um no final da festa. Foi? Eu lembro. Só que assim, pela minha vivência cristã, pela minha fé, nada me preenchia. Aí foi quando veio uma cilada de Satanás na minha vida. Eu já conheci
conheci a igreja que acolhia a diversidade, tinha ido algumas vezes, mas não queria me firmar, porque eu não achava certo, eu pensava que Deus não apoiava os gays. Então eu dizia, não, uma igreja dessa, ainda era pequena, era como algum pastor, tinha assim mais ou menos uns 6 a 8 membros na época dessa igreja. Hoje ela está bem maiorzinha. Era como a gente, tinha mais ou menos 1 ano na época de trabalho. E estava na igreja pouca gente. E eu conheci uma igreja, que não é uma igreja, é uma seita, chamada Crescendo em Graça. A qual de início, o líder da igreja era intitulado apóstolo, Dr. José Luiz Jesus. E ele dizia nas suas pregações, você é um abençoado, você é um escolhido de Deus. Olha, você não tem pecado porque Jesus levou o teu pecado lá na cruz. E se você é gay, saiba que isso é um defeito da tua carne. E Cristo te aceita do jeito que tu é. E eu ouvindo aquela mensagem, eu entrei no site e vi os gays falando. E vi eles evangelizando a palavra gay. Eu disse, não vai nessa igreja. Aí eu fui procurar Crescendo em Graça. Ouvi as mensagens, comecei a ter CDs. O líder começou a me enviar. Mandei uma carta para São Paulo, que foi lida em rede nacional. E foi para o Brasil e para o mundo todo. Contando o meu testemunho como eu tinha conhecido. E passei a fazer parte dessa seita. Fiz parte dessa seita mais ou menos 1 ano, Crescendo em Graça. Só que o líder começou a falar uns absurdos, que não convinha com a palavra do meu Deus. A primeira coisa que ele fez, se tatuou-se com 666, colocou no seu braço 666 e no outro braço SSS. E ao vivo, em público, num dia de uma reunião, uma conferência, ele mostrou e disse assim, olha igreja, é para todo mundo se tatuar. E no Rio de Janeiro o pessoal se tatuando, na Colômbia, na Venezuela, e aqui o pessoal do Ceará deixando para lá. Ninguém estava se tatuando, e como ninguém estava se tatuando, nem pedindo, continuei indo. A segunda coisa que o líder fez, deixou de ser apóstolo e passou a dizer que era Deus mesmo aqui na terra, que era Jesus Cristo homem. Esse José Luiz de Jesus Miranda. E a terceira coisa que ele fez, estabeleceu o dia do fim do mundo. Segundo ele, seria dia 30 de junho de 2012. Passamos esse dia, não passamos, pessoal? Prova soberana de que só quem sabe o dia ou a hora é o Senhor. Quando isso foi acontecendo, a minha mente ficou confusa. Eu não conseguia mais crer. Eu ia evangelizar, eu botava a blusa com 666, eu saía nas ruas, eu falava para minha mãe chegou aí ver um dia assistindo um culto. E minha avó, que é muito fervorosa, evangélica, há mais de 20 anos, dizia, ô meu filho, eu estou tão triste contigo, sai dessa vida. E eu botei um brinco, e eu pintei meus cabelos, eu estava pintosa, eu andando com a blusa acochada. Menino, olha, eu botava assim os cordão que eram uns brilhos para chamar a atenção. Só não virei travesti, nem queria naquela época. Nem quero, não é para mim não. Então assim, eu procurava ser o centro, chamar a atenção, porque já não existia nenhum brilho dentro de mim. Eu queria que alguma coisa brilhasse. Eu ia no brincão, naqueles brincão que a gente usa, que é bem grandão. Nada contra também. Se quiser usar brinco, pode usar, não tem condenação aqui na igreja, tá? Mas eu estou falando de mim, do meu testemunho. E assim, aconteceu que eu fiquei muito mal. E eu, dentro de Crescendo em Graça, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, foi 1 ano de namoro que eu tive com ele, 1 ano conturbado. 1 ano de choro, 1 ano de chifre, 1 ano de tudo que você pode imaginar. Porque eu tentava fazer tudo perfeito, mas a criatura não tentava. Quando era dia de domingo à noite, eu ia lá para Crescendo em Graça, para casa dos abençoados lá, e ele desligava o telefone e ia se tacar dentro da sala. Aí ele dizia, olha, eu já não vou atender o telefone não, que eu vou lá para a casa da minha avó. Eu só vou chegar às 11 horas. Quando dava 11 horas da noite que eu chegava, eu ligava ele, oi amor, e eu, como é que foi lá na tua avó? Ele, ai, foi bom, estou chegando agora. Mentiroso, estava dentro da sala fazendo coisa errada, coisa que não prestava. E eu só descobri isso depois de muito tempo. Já quando eu estava perto de sair de Crescendo em Graça, eu conheci um rapaz. E esse rapaz era diferente, um rapaz estudioso, estudante de letras, da UFC, muito bonito, se interessou por mim. A gente se bateu 2 vezes numa boate, nunca a gente tinha ficado. Na terceira vez ele me viu, ficou olhando, encarei também, conversei. A gente ficou e marcamos no outro dia de sair, de se conhecer. A gente foi na Praia de Iracema, caminhou. E eu vi que era um rapaz bacana, tinha os mesmos objetivos que o meu. A gente ficou, passamos um tempo juntos, apresentei a minha família, disse que era meu namorado. Minha mãe viu e tudo. Só que esse rapaz deu uma doida na cabeça dele. Aí foi o meu reencontro com Jesus. Eu estou terminando o testemunho já. E esse rapaz deu uma doida na cabeça dele. Inventou uma viagem para Jericoacoara com um amigo dele que não gostava de mim.
Esse amigo dele tinha pavor da minha pessoa, não sei porquê. E com mais outros 2 amigos, tudo gay, tudo safado. E você imagina que ele não ia rolar nessa viagem? Pois é, segundo ele ia para descansar, segundo ele ia para conhecer novos amigos. Só que aí quando chegou em Jericoacoara eu ligava, nada eu atender o telefone. Liguei uma vez a um amigo dele, Randall, atendeu o telefone. Aí, criatura, por que tu não sai do pé do Alexandre? Deixa ele em paz, não sei o que e tal. E falando, e eu só ouvindo, eu estava com o pessoal de Crescendo em Graça no almoço, que a gente ia almoçar no restaurante. Tinha vindo o pessoal do Rio de Janeiro e eu estava lá em Crescendo em Graça. E quando ele chegou dessa viagem, eu não vi mais ele. Eu ia para a faculdade, me encontrava com ele no terminal, que ele vinha também, ele dava aula no Pop For e vinha das aulas, e a gente se encontrava todas as vezes no Siqueira, a gente marcava. Eu, em vez de eu vim direto para o centro para pegar meu ônibus, eu ia para o Siqueira, dava a volta todinha, demorava só para ver ele. E aí aconteceu que não consegui mais ver ele de nenhuma maneira. E liguei para ele, ligava, ele não atendia. Ele mandou uma mensagem: me perdoe, eu não quero mais nada com você. Aí na única vez que eu consegui falar com ele, ele falou o seguinte: olha, a minha família é toda evangélica da Assembleia, minha mãe e meu tio estão desconfiando que eu sou gay, eu não posso mais viver essa vida, eu vou sair dessa vida, isso é errado, isso é contra Deus. Eu disse: mas não é errado não. Eu disse até assim para ele: tem uma igreja que ensina teologia inclusiva, vamos lá, vou te levar para te conhecer e para tu ver que não é pecado a Bíblia. Ele: não quero saber. Desligou o telefone: me perdoe, eu gostei muito de você, mas eu não quero mais você. Nisso eu entrei numa depressão que foi uma semana toda. Como eu já conhecia a igreja que acolhia a diversidade, e como eu não queria mais ir Crescendo em Graça, depois de toda aquela aberração, eles mandaram, nessa mesma semana que aconteceu tudo isso, o líder de Crescendo em Graça aqui marcou a jornada da tatuagem, que era o dia para todo mundo se tatuar. E disse: Bruno, tu vai fazer aniversário agora dia 12, meu aniversário de 19 anos, eu te dou de presente a tua tatuagem, tu quer? E eu não respondi nada, fiquei só, meu Deus, uma tatuagem, 666. E ele: tu faz o 666, tu faz o desenho que tu quiser. Pode fazer uma tatuagem bem linda no teu braço, em tudo. Eu vou pagar, é o teu presente. E marcaram uma festa para mim, no mesmo dia. Eu não fui, porque eu estava em casa chorando, devido ao bolo que eu levei do meu ex-namorado. E aí tinha culto nessa igreja no domingo, na igreja que acolhia a diversidade. Eu resolvi ir. Quando eu fui naquela igreja, eu cheguei e um louvor me tocou. Quando tocou aquele louvor Pra Valer a Pena, que é um louvor muito lindo. E nesse louvor, o rapaz que estava lá, a gente fez um apelo: quem queria se reconciliar com Cristo, quem queria voltar, que Ele iria apagar o nosso pecado, todos os nossos erros, iria nos fazer uma nova criatura. Foi quando eu decidi novamente se entregar a Cristo. Foi tão lindo aquele momento. Eu me desmanchava em prantos, e veio a pastora, veio o diácono, veio os obreiros, todos me abraçaram, e ficou aquela coisa linda ali na frente do altar, e o povo orando. E naquela hora, quando a pastora me abraçou, eu pedi perdão a Deus de todo o meu coração e falei em línguas. Fui selado novamente no Espírito Santo. Na realidade, nem fui selado. Eu apenas recebi de volta o dom que eu tinha, que Deus tinha me dado, que era o dom de línguas, que estava adormecido. E a felicidade tomou de conta de mim, eu me tornei uma nova pessoa. No outro dia, eu já não estava mais com depressão por causa do Alexandre, eu já tinha esquecido ele. Eu também peguei tudo que eu tinha, camiseta, agenda, todos os panfletos e materiais de Crescendo em Graça, devolvi aos líderes, CDs, eu fiquei sem um sequer. E disse: a partir de hoje eu não quero mais nada disso, porque o sangue de Jesus Cristo me lavou e me remiu. Diga amém, igreja. Então o que aconteceu? Eu passei a frequentar essa igreja, e o Espírito Santo todo dia falava comigo na palavra, na Bíblia. Aí no segundo ou terceiro encontro do domingo que eu fui para essa igreja, eu cheguei em casa, botei um louvor, e foi quando Deus me deu a revelação da Bom Pastor. E falou que a obra iria acontecer, me deu o nome da igreja, a comunidade que chamou pastor, me deu tudo que ia ser feito na igreja. E eu: meu Deus, é isso que o Senhor quer mesmo? Orei mais uma vez e Deus revelou que seria essa a vontade dele. E foi quando eu estava já orando com o Cassiano, a gente não estava ainda namorando, a gente estava se conhecendo. E aí eu cheguei, liguei para o Cassiano e disse: Cassiano, eu quero conversar contigo sério. Aí: tá bom. Aí quando eu encontrei com ele, eu disse: olha, eu vou abrir uma igreja voltada para o público LGBT. Aí eu disse para ele: eu não, o Espírito Santo me direcionou, eu vou abrir. Aí o Cassiano: mas Bruno, tu é doido? Tu saiu agora dessa Crescendo em Graça, tu já foi pastor, mas
Tu não tem dinheiro em condição para poder montar uma igreja, nem um emprego tu tem. Como é que a gente vai ser? E as cadeiras? E as cadeiras, Bruno? Bruno, e o microfone? E a caixa de som? E os membros? Quem é que vai frequentar essa igreja? Eu disse, Cassiano, eu não sei, o Espírito Santo vai saber. E ele disse, Bruno, não acredito não. Aí falei com o Rondinelli também, falei com outro amigo do Cassiano, que era o Johnny, e ninguém acreditava em mim. Rondinelli, tu acreditou em mim, Rondinelli, quando a gente disse que ia começar com o pastor? Fala aí, Rondinelli. Como é que tu ficou quando eu disse que a gente ia ter uma igreja, outra igreja inclusiva? Fala. Não botava fé. E assim, eu já estava chateado porque na igreja que eu estava frequentando, eles não me davam oportunidade para louvar, nem davam oportunidade para eu contar meu testemunho, nada. Eu disse, meu Deus, aqui eu não vou ficar não, porque não é, o Senhor já me mostrou que eu ia abrir uma igreja, vai acontecer, e aqui não dá certo para mim. E eu orando a Deus, reconheci meu amigo reverendo Rigo, e fui lá na igreja dele, mas como eu vi que a liturgia era muito diferente, eu não fiquei frequentando, mas a gente ficou amigo. Aí foi quando os meninos começaram a duvidar mais ainda. O Bruno saiu daqui e foi para uma igreja diferente, ele está doido, agora ele endoidou de vez. Pois é, agora ele virou católico, agora não sei o quê, e não sabia do plano de Deus. Não sabia que independentemente de religião, de crença, Deus tinha um plano na minha vida. E foi o que aconteceu. E a Bom Pastor veio para todos. A Bom Pastor veio para acolher católico, veio para acolher espírita, veio para mostrar à luz da palavra tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, e veio não para apedrejar ninguém, mas para amar todos, sem distinção. Teve um dia que eu voltei nessa mesma igreja que eu frequentava, e houve uma mulher que tinha vindo de outro estado, e ela fez uma revelação e confirmou tudo aquilo que tinha no meu coração. Disse, vai acontecer, se prepare, Deus já preparou para você essa bênção, e Deus já preparou o teu companheiro. E foi o Cassiano, que a gente começou a namorar naquele mesmo tempo. E a Bom Pastor começou em novembro de 2011, enfrentamos muitas lutas, passamos 3 meses reunindo no apartamento, fomos expulsos quando a mãe do rapaz descobriu que era uma igreja inclusiva, tivemos que fazer os cultos na areia da praia, ali numa cabine de salva-vidas, na praia de Iracema, a única que tem ali. A gente subia ali, pronto, imagina vocês que estão aqui hoje, dentro daquela cabine pequenininha, todo mundo, era assim os cultos da Bom Pastor. E aí a gente disse, não dá mais, temos que arrumar um ponto, e foi quando Deus mostrou esse local. Fomos para o retiro em Caiçaba, foi bênção, teve boate gospel, teve estudo de teologia inclusiva, e Deus mostrou esse ponto e a gente inaugurou. E hoje está com um ano que a gente tem esse trabalho na Bom Pastor, estamos indo para o Natal, estamos indo também para João Pessoa, em breve estaremos em Recife e em Minas Gerais também. E tem uma pequena célula, poucas pessoas lá em Marabá, no Pará, que é bem mais distante também, lá quase no Amazonas, mas a gente também tem uma sementinha do Evangelho inclusive lá. E assim, esse é o meu testemunho. Hoje eu estou aqui na frente da igreja, hoje eu estou aqui sendo pastor, fui restaurado, não preciso mais de vários companheiros para me satisfazer, não preciso mais de bebida para me satisfazer, vou às vezes numa boate porque eu gosto de dançar, gosto de ir com meu companheiro, e é muito bom quando a gente vai e leva a divulgação, leva panfleto, leva tudo para poder mostrar Bom Pastor para as pessoas. E Deus tem feito uma obra tremenda nessa igreja. E assim como Deus fez uma obra na minha vida, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Hoje eu posso dizer que eu sou 100% feliz. Hoje eu posso dizer que aquele vazio, aquele buraquinho que faltava ser preenchido no coração, foi preenchido pelo amor de Cristo. E hoje eu sou feliz, sim. Eu vou em praia, eu vou em boate, eu saio com os meninos, a gente faz de vez em quando uma festinha aqui na igreja, a gente adora fazer Réveillon, adora fazer festa, né, pessoal? Todo mundo aqui é de festa. E assim, o principal aconteceu na minha vida. Hoje Jesus está no centro. E que Ele possa também estar no centro da tua vida. Amém, gente? Que Ele possa também se fazer presente no teu dia a dia. Que Ele possa ser o teu respirar. Que Jesus Cristo possa ser a luz que vem iluminar os teus caminhos. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor Jesus. A ceia de Jesus é para todos aqueles que querem ter um compromisso com Ele. Pastor Bruno, eu sou batizado nas águas. Quem é batizado nas águas participa da ceia do Senhor Jesus. Pastor Bruno, eu não sou, mas eu tenho um desejo de me entregar a Cristo. Eu estou aqui hoje, eu estou decidido que eu vou me entregar a Cristo. E não importa como é que vai ser, não importa quantas lutas eu tenho que enfrentar, não importa quantas vezes eu vá cair, Pastor Bruno, eu quero me entregar a Cristo. Aí se você tem essa certeza dentro da tua mente, do teu coração, que quer se entregar a Jesus,
Se você aceitou Ele como teu Senhor Salvador, ou vai aceitar nessa noite, você também vai poder tomar da ceia do Senhor, porque é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Todos podem participar, porque todos são filhos de Deus, mas tem que haver uma entrega, mas tem que haver uma renúncia de nossas vontades, nosso eu. E podem ter certeza, se você não aguenta, Cristo aguenta por você. Se você não consegue caminhar, Cristo te segura nos braços. Se você não consegue resistir às tentações, Cristo fará você resistir às tentações. Ele vai te sustentar. Ele vai ser contigo. Ele vai ter o seu refúgio nas horas em que as coisas apertarem. Amém, gente? Queria convidar a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Cassiano para pegar a Santa Ceia. Hoje o culto só está sendo um pouquinho mais extenso por conta da ceia, tá, pessoal? E porque eu decidi contar meu testemunho, mas geralmente termina às 8h30, hoje eu estou estendendo um pouquinho, meia hora a mais, tá bom? Não tem problema não, né? Graças a Deus. Olha, tem problema que não falaram. Tem problema não, né, igreja? Pois é. Vamos agora fechar nossos olhos. Vamos agora pensar em nossas vidas. Como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo. Vamos pensar em nós e em Deus agora. Feche os teus olhos.